até meados do século XIX, nós só conhecíamos 3 estados de matéria: sólido, líquido e gasoso. A partir de algumas descobertas, nós tivemos acesso ao conhecimento de outros estados de matéria. Você pode falar um pouco disso para a gente? Não, na realidade, é o William Crookes que vai em busca de pesquisar. Ele começou pesquisando para justamente mostrar que aqueles fenômenos espíritas não existiam. E ele descobre esse estado que ele chamou estado radiante. Foi o quarto estado da matéria. Só que depois a própria ciência dá o nome de plasma. Se você olhar os estados da matéria, o quarto estado é o estado de plasma, que era o estado radiante. Ele passa para a ciência com o nome de radiante e a ciência depois bota o nome de plasma. Mas há outro estado, se não me engano, tem até pesquisas, mas ainda não está definido isso, até 10 estados da matéria, mas a ciência ainda não confirmou isso. Mônica, sobre essa coisa do estado radiante, tem alguma experiência que ele tenha feito, de que você tenha conhecimento? Na verdade, ele estava fazendo experimentos, dando continuidade aos estudos que se faziam para entender a intimidade do átomo. Então, Thomson já tinha descoberto partículas subatômicas, né? Que hoje a gente sabe que existem outras ainda mais elementares. Então, ele submeteu um gás a uma pressão muito baixa dentro de uma ampola de vidro, que ficou conhecida mesmo como ampola de Crookes, e ele conseguiu então perceber que o trabalho, e ela tinha 2 polos, né? Um em cada extremidade do tubo, e ele conseguiu então nesse experimento ver aquele gás que ali estava se iluminar, por isso que ficou até certo tempo conhecido como estado radiante, mas ele estava pesquisando a intimidade da matéria. Mônica, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse estado radiante descoberto pelo Crookes. E o que a gente tem hoje como realidade material, que é a TV de plasma. Como é que isso se transformou ao longo do tempo, essa nomenclatura? Bom, todas essas buscas científicas, elas são interessantes porque, apesar de ainda não haver uma aplicação, eles buscam entender a intimidade das coisas, né? Que é um dos princípios da química, né? Entender, conhecer o princípio da matéria. E aí ele chegou a esse estado radiante que só mais tarde eles encontraram uma aplicação, onde a gente vê uma imagem muito mais definida a partir desse estado de plasma. Mas a gente tem conhecimento aí de outros estados da matéria, hoje mais elementares ainda, que muitos deles ainda não têm uma aplicação, e esse a gente já tem. A gente conhece aí, uma das aplicações mais conhecidas são a TV de plasma. E esse estado proposto por William Crookes, ele é o último estado de que a gente tem conhecimento de que a matéria pode se revestir? Não, você vê só. Em 1850, William Crookes realizou esse experimento. Em 1889, mais ou menos, Leon Denis fala ainda desse estado que para eles ainda era o estado radiante. Ele fala: será esse o quarto estado da matéria, o último que a matéria poderá revestir? Quer dizer, nós chegamos, enfim, à resposta de tudo. E ele próprio, ainda só nessa especulação que havia na ciência, né, ainda tentando descobrir até aplicações para esse novo estado da matéria, ele já é categórico e diz que não, que muitos outros iriam surgir. Totalmente profético, né? Quer dizer, o Leon Denis, com o conhecimento que ele nem era uma pessoa, que ele era autodidata, né? Ele percebe que muita coisa ainda teria que ser revelada. Ele diz que não, ele é profético, diz que haveria outros estados. Né? E ele fala que a gente pode imaginar, porque não tinha ainda recurso da ciência,
ou entrever pelo pensamento. Agora, eu acho que é um compromisso de nós, hoje, com todos esses recursos, todas essas descobertas da ciência, a gente fazer esse entrelaçamento dos conhecimentos da ciência com as notícias que os espíritos nos trouxeram, porque naquela ocasião os espíritos não tinham nada aqui no nosso mundo material para explicar vários fenômenos que acontecem, só sempre trouxeram a notícia que nada era sobrenatural, mas não tinha para nossa comparação e nosso entendimento material que eles pudessem se utilizar para nos ensinar. Hoje a gente tem isso. Então, é compromisso nosso a gente fazer esse entrelaçamento e fortalecer esses ensinamentos, que hoje a gente tem base, hoje a gente tem provas, não precisa ficar nessa profecia que era o caso de muitos espíritas estudiosos. Então, Rose, na sua opinião, buscar conhecimento científico é um movimento louvável para a doutrina espírita? Extremamente louvável, que a gente tem no Evangelho a aliança da ciência e da religião. Na realidade, isso é uma frase minha, não está escrito em lugar nenhum, mas é a ciência que vai levar o homem a Deus, porque ele não tem como contestar a ciência. Não tem igual que a Mônica falou. Nós temos hoje todo o cabedal para poder confirmar o que os espíritos falaram lá atrás. No livro dos espíritos você tem falando sobre morte cerebral, em 1857, falando sobre internet, em 1857. Não com esses nomes, que não tinha esses nomes, mas você tem isso lá falando. Agora que os espíritos não tinham, como disse a Mônica, parâmetro para explicar para nós a que eles estavam se referindo com aquelas informações. Por isso que os espíritos muitas vezes diziam para Kardec uma expressão que se repete muito no livro dos espíritos, não como entendeis, porque aí Kardec dizia, mas então é como se fosse assim, assim, assado, e aí os espíritos dizem, não como entendeis, porque nós ainda não tínhamos essas bases para que eles pudessem fazer essas comparações. Agora, a gente vendo hoje esses vários estados de matéria, nossa, fica muito mais fácil a gente compreender, por exemplo, a manipulação desse material pelos espíritos no laboratório do mundo invisível. Mônica, e respondendo à pergunta se esse quinto estado é o final, né? Não, o quarto. O quarto estado, né? Se ele é o final, existem outros estados, né? Fala um pouco disso pra gente. Leon Denis, quando falou isso, a ciência estava chegando no quarto, que ainda nem chamava de plasma. Hoje a gente já sabe que comprovadamente existem 7, mas já se sabe de mais outros estados, né? Tem até a partícula que chamam partícula Deus, que alguns de uma forma equivocada chamam partícula de Deus, mas só porque essa partícula é aquela partícula que acreditam que seja o princípio de tudo. Então, o escritor que escreveu sobre Higgs, né, que fez o experimento e determinou essa partícula, ele chamou de partícula Deus. Mas existem hoje comprovados mais 3 estados de matéria, né, que são o estado condensado Bose-Einstein, o estado fermiônico, né? Gás fermiônico, e finalmente o superfluido de polaritons, que é um tipo de subpartícula, onde esse estado de matéria é preenchido com essas subpartículas, os polaritons. Então esses são os 7 que são comprovados. Isso são estados de matéria? São estados de matéria. Como a gente conhece o gasoso, o líquido e o sólido, existem esses outros estados. Isso não são substâncias, são estados de matéria. Bom, nos remetendo a uma passagem do livro, vamos fazer então a seguinte citação que está aí no slide. A ciência do futuro encontrará a solução dos problemas maravilhosos da unidade das substâncias e das forças diretoras do universo. Considerando que esse livro do Leon Denis é do século XIX, não é isso? Uhum. E considerando os avanços da ciência, inclusive em relação à matéria, foi o que você mencionou agora,
mais 4 estados, né, na verdade, 4º, 5º, 6º e 7º estados, considerando isso como avanço da ciência e produção de conhecimento, queria que você falasse um pouquinho dessa caminhada nossa do século XIX para cá e especular o nosso futuro nas descobertas científicas e no que isso vai se casar com a doutrina espírita, com Leon Denis, com Allan Kardec na obra básica. Olha, refletir um pouco sobre isso, essa é a proposta. Eu posso dizer pouco. O que eu vejo Leon Denis lá em 1889 falando dessa forma aí tão bonita, né, que pode se esperar muito mais, na minha visão é assim: se a ciência ainda não tinha esse avanço, ele era um visionário. Mas na cabeça dele ele não era visionário. Se a gente pensar mais profundamente, a gente vai ver que ele estava só botando a lógica, o raciocínio para funcionar. Não é possível que, já que aquilo que se tinha não explicava a unidade das coisas e o funcionamento dessas forças diretoras, mas a gente sabe que isso não surge do nada e não é um estalinho assim que Deus faz, então tudo isso tem uma origem e que nós ainda não chegamos no patamar de entendermos essa intimidade das coisas. Então, se você pensar mais friamente, você vai ver, poxa, não precisa ser muito, não precisa ser um visionário, basta que a gente pense um pouco. Agora, tem muita coisa para a gente explicar, então se tem muita coisa para a gente explicar, tem muita coisa ainda que a ciência vai descobrir. E a gente vai chegar a um ponto que vai se utilizar desses conhecimentos para entendimento do funcionamento das coisas, porque a grande maioria ainda não sabe nem que a ciência avançou, muito menos se utilizar desses conhecimentos para explicar o que acontece no nosso cotidiano, o que acontece até dentro do nosso corpinho. Isso é muito importante que você falou, que há muitas pessoas que ainda nem têm o conhecimento de que a ciência avançou. O que você diria a essas pessoas em termos práticos para que elas obtenham o conhecimento? Tá o nosso conselho de professora. Conhecimento é poder. A gente tem que buscar. Ou a gente vai estar sempre subjugado àquele que conhece. E hoje isso é muito fácil, né? Buscar o conhecimento com as redes virtuais, né? Com o acesso, isso se tornou possível, né? As bibliotecas todas estão num lugar só. Museus. Google. Museus. Você entra no museu, você tem visita ao museu. Eu acho que das coisas mais bonitas que você pode fazer no conhecimento, você não tem dinheiro para fazer uma viagem daqui para o Guggenheim, ou qualquer que seja lá, para o Louvre. E você pode entrar pelo site e você visita aquelas salas ali todas. Rose, me diz uma coisa, eu vou te propor um desafio aqui, agora para você refletir. Leon Denis, a Mônica diz que não precisa ser um visionário, que ele trabalha com o que está disponível, com o material que está disponível para ele, para fazer essas... não sei ilações. Eu acho que é a melhor palavra, né? A fé possibilita ver o futuro, Rose? Não é a fé religiosa, é a razão. Se você adiantou já 50, eu tenho 72 anos, de 50 anos você viu o que aconteceu, você imagina, porque é a lógica, é a razão, que é claro que em cima de tudo isso que já foi descoberto, coisas mais rápidas e mais poderosas serão descobertas. Então não é a fé em si, a fé que a gente conhece como religião, mas a fé da razão. Você percebe que se isso tudo já foi descoberto, há mais coisas ainda. Porque em cima do que já tem, você vai aumentando cada vez. Isso é essa palavra de Jesus, a quem tem mais se dará. Agora, como a Mônica falou, se você não buscar esse conhecimento, você não tem poder nenhum. Você não tem poder nem de diálogo, você não tem poder nem de afirmar o que você sabe.
verdade, mostra que você tanto pode fazer para um lado quanto para o outro. Você pode, como ela falou, do gás ionizado, vapor, água, gelo, você vai densificando, ou você pode fazer o contrário. Ela fez um efeito ali interessante. As setinhas vão para um lado ou para o outro. Ou você condensa ou você desagrega. É simples assim, né? Quer dizer, pra gente que não entende nada. E aí o Leon Denis fala, né, que é por isso que a gente vai entender a partir desse funcionamento aí, né, desse caminho dos estados de matéria, o estado de desagregação, inclusive dos planetas. Por isso que eles um dia morrem, por isso que um dia as estrelas morrem. Não é nenhum ato de ira de Deus. Não, é porque tudo isso vai ter vai passar por um ciclo e vai chegar um momento que vai desagregar. Assim até como o nosso corpo, que um dia vai desagregar também. Vai dar origem a outros tipos de matéria.